Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje para aprendermos um pouquinho de língua portuguesa aqui no canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamed e gostaria já de te apresentar o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos fazer vários exercícios e também aprendermos um pouquinho sobre coesão. Fique atento, porque há vários exercícios para nós resolvermos, mas você vai precisar pegar o seu material e também fazer anotações extras. E por favor, você já se inscreveu conosco aqui na nossa comunidade? Faça isso, aproveite, vamos estudar português e lembre-se, vamos participar. Sempre deixe o seu comentário e o like no vídeo. Vamos começar a nossa aula de hoje, espero que vocês gostem e aprendam coesão. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Coesão. Como não se prepara uma receita simplesmente amontoando os ingredientes, também não se constrói um texto simplesmente superpondo frases. O significado de um texto não é o resultado da mera soma das partes. Por isso mesmo, para compreender o sentido de um texto, não basta apreender o sentido isolado de cada uma de suas partes. No texto, o sentido de cada parte depende das outras com que se relaciona. O sentido das partes não é solitário, mas solidário. Entre as várias partes do texto, existem múltiplas e complexas relações, indicadas por certos elementos que chamamos de marcadores de coesão. A coesão textual é marcada sobretudo por palavras que retomam ou antecipam outras, os anafóricos e catafóricos. O significado desses elementos só se define por confronto com outras palavras que vêm antes, caso dos anafóricos, ou depois deles, caso dos catafóricos. Elipse ou apagamento de certas palavras que ficam subentendidas. Para preencher o espaço vazio com a palavra adequada, é preciso ter noção do todo. Expansão lexical, ou seja, a disseminação de palavras ou expressões sinônimas ao longo do texto. A expansão lexical evita repetições enfadonhas de palavras, acrescenta informações sobre o termo que vem expandido por sinônimos. Define a orientação argumentativa do texto. Conectores, cujas funções são estabelecer conexão entre duas partes do texto, criar certas relações argumentativas. Os conectores servem para assinalar várias intenções com que certas partes são encaixadas no texto. Leia com atenção as frases dos dois itens a seguir. 1. Sob o doce mel, escondem-se venenos terríveis. Um homem sem ofício é escravo de todos. A memória diminui se não é exercitada. Lembra-te, ó homem, de que és pó e ao pó retornarás. 2. Quando Prometeu fez o homem, deu-lhe 2 sacos para carregar. Um com os defeitos alheios, o outro com seus defeitos próprios. Os homens levam o primeiro na frente e o segundo atrás. Eis porque sempre estamos prontos a ver os defeitos dos outros, mas nunca percebemos os nossos. Tanto o item 1 quanto o 2 são constituídos de frases corretas, bem construídas e dotadas de significado. No entanto, é possível perceber que apenas no item 2 há um texto. Agora, responda ao que se pede a seguir. Pare a aula para responder. O que é que falta às frases do item 1 para que formem um texto? Por que as frases do item 2 formam um texto, embora contenham praticamente o mesmo número de palavras das frases do item 2? Confira suas respostas na sequência da aula. Agora confira suas respostas conosco. Não se esqueça de deixar seu comentário para podermos te ajudar. Vamos às respostas. Resposta 1. Falta uma relação de interdependência entre as frases. Todas possuem significado isoladamente, mas não se articulam entre si para construir um significado geral. Tanto isso é verdade que não é possível englobar todas essas frases dentro de um significado unificado. Não há correlações de sentido entre elas.
Resposta 2. Diferentemente do que ocorre no item 1, as frases do item 2 se articulam entre si. Há palavras que as entrelaçam, criando correlações de sentido entre elas. As palavras primeiro e segundo estabelecem relações com o que se disse na frase anterior. A última frase deste item se inicia por eis, porque, segmento indicador de algo que decorre do que se diz no segmento anterior. Todas essas correlações criam uma unidade de sentido entre as frases, permitindo que as interpretemos dentro de um sentido global. Todas essas frases se articulam para explicar nossa severidade em relação aos defeitos alheios e nossa tolerância para com os nossos próprios defeitos. Agora mais um exercício para você treinar coesão. Escute com atenção e responda ao que se pede a seguir. A coesão textual, isto é, o modo como as frases se articulam no interior de um texto, interfere decisivamente no significado produzido. Prova disso é que se pode alterar profundamente o sentido de uma frase sem trocar-lhe uma só palavra, apenas produzindo alterações nas frases vizinhas com que ela está associada. É o que vem ilustrado na tirinha reproduzida a seguir. Leia com bastante atenção a tirinha e responda a esta questão proposta. Relacionando a fala do último quadrinho com a dos quadrinhos anteriores, depreende-se que ela contém um elogio ou um insulto ao pai da garota? Agora, confira sua resposta conosco e veja se você acertou. Gostaríamos de saber se você está indo bem nos exercícios. Diga-nos aí nos comentários. Vamos conferir nossa resposta. Nessa tirinha, do modo como foi articulada a coesão textual, a última fala contém uma afronta a Hagar, o pai da garota. Pelo que se conhece das tirinhas de Dick Brown, sabe-se que Hagar é marido de Helga, e ambos são os pais da menina que está sendo censurada por Hagar. O ditado citado por Helga, tal mãe, tal filha, relacionado com as duas falas anteriores, diz que ocorreu com ela o que o pai está censurando na filha. Isso quer dizer que Helga, tendo podido casar-se com o rapaz que quisesse da região, foi escolher logo um idiota, ou seja, Hagar. Imagine agora que se mantenha a última fala na íntegra e se alterem as falas do segundo e do primeiro quadrinho assim. Fala do primeiro quadrinho. Todas as garotas da região cobiçavam o seu namorado. Fala do segundo. Por felicidade sua, ele foi preferir logo você entre todas. Em coesão com essas duas falas, pode-se dizer que a do último quadrinho sofreu total mudança de sentido? Explique por quê. A mudança de sentido foi total. De afronta desmoralizante passou a um elogio franco e exaltado. Essa reviravolta foi provocada pela mudança nas frases vizinhas, e não pela permutação de palavras da fala do último quadrinho. Trata-se, pois, de mudança resultante de um jogo de coesão. O pequeno trecho que vem reproduzido a seguir contém palavras cujo significado só pode ser percebido por associação com outras palavras do mesmo texto, exatamente por serem responsáveis pela amarração entre as partes do texto. Tais palavras são chamadas de marcadores de coesão textual. Leia com atenção. Antes dos anos 60, ninguém sabia os seus nomes, muito menos conhecia suas músicas. Chegaram a ser esnobados por um executivo da gravadora Decca que os dispensou com esta célebre inconsequência: "Não gostamos do som de vocês." Sobre as referidas palavras, é correto dizer que 1. Os pronomes seus nomes, suas músicas e os dispensou têm como referência certas pessoas sobre quem o enunciador está falando, mas que não vêm identificadas no interior desse trecho. 2. O pronome vocês tem como referência as mesmas pessoas indicadas pelos pronomes seus, suas e os. 3. O pronome que tem como referência um executivo da gravadora Decca.
Suponha agora o mesmo trecho complementado pelos acréscimos finais. Antes dos anos 60, ninguém sabia os seus nomes, muito menos conhecia suas músicas. Chegaram a ser esnobados por um executivo da gravadora Decca que os dispensou com esta célebre inconsequência: "Não gostamos do som de vocês. Além disso, conjuntos de guitarristas não têm futuro." O desastrado profeta estava explicando a ninguém menos do que aos Beatles, em 1962, por que não investiria no que seria o maior sucesso musical do século XX. Agora leia a questão e responda ao que se pede. Pare a aula para poder ter tempo de responder. Com a complementação, examine agora se é possível identificar as referências dos mesmos pronomes. 1. Seus, suas, os e vocês são catafóricos e têm como referência Beatles. 2. O sujeito de chegaram está apagado. Trata-se, pois, de um exemplo de coesão por elipse. Para explicitá-lo, poderia ser usado mais um catafórico eles ou o próprio nome Beatles. 3. O pronome vocês, como está indicando a pessoa com quem se fala, não pode ter a mesma referência do pronome os, que serve para indicar a pessoa de quem se fala. Em um texto, para evitar repetir muitas vezes a mesma palavra ou a mesma expressão, o autor se vale de termos que a substituem. A vida afetiva de Boris Becker foi sempre uma atração a mais para os torcedores alemães. Depois das raquetadas, o excepcional atleta aparecia com uma loura cada vez mais bela do que a anterior. Desde o final de 91, quando o alemão começou a namorar uma negra, a atriz e modelo Barbara Feltus, o racismo exaltado está azedando a mais bela história de amor do supercampeão. O ídolo das quadras a conheceu durante a disputa do Australia Open. Os fascistas alemães não perdoaram um dos símbolos da força e da eficiência germânica por ter escolhido uma moça negra como companheira. Bárbara foi massacrada pela imprensa racista e humilhada por fãs do tenista. Agora é sua vez. Leia as questões e responda ao que se pede. Na sequência, confira suas respostas. Depois de ler com atenção essa notícia, copie todas as palavras ou expressões utilizadas pelo autor para substituir Boris Becker. Esses termos usados para substituir Boris Becker criam uma imagem positiva ou negativa do tenista? Explique a resposta. Suponha agora que, em vez da expansão lexical usada pelo redator do texto, um outro redator, por qualquer razão pessoal, tenha escolhido os seguintes termos para substituir Boris Becker. O texto ganharia então a seguinte forma: a vida afetiva de Boris Becker foi sempre uma atração a mais para os torcedores alemães. Depois das raquetadas, o exibicionista aparecia com uma loura cada vez mais bela do que a anterior. Desde o final de 91, quando o Dom Juan germânico começou a namorar uma negra, a atriz e modelo Barbara Feltus, o racismo exaltado está azedando a mais bela história de amor do Papa Títulos. O figurão das quadras a conheceu durante a disputa do Australia Open. Os fascistas alemães não perdoaram um dos símbolos do poder neonazista por ter escolhido uma moça negra como companheira. Bárbara foi massacrada pela imprensa racista e humilhada por fãs do atleta canastrão. Agora é sua vez. Leia as questões e responda ao que se pede. Na sequência, confira suas respostas. A. Com essa nova expansão lexical, podemos dizer que praticamente o mesmo relato mudou completamente de orientação argumentativa. Qual a nova imagem que o texto procura criar de Boris Becker? B. Dentro dessa nova redação do texto, não fica estranha a expressão "a mais bela história de amor"? Por quê? Agora é sua vez. Confira suas respostas. A. Com essas alterações, o texto nos induz a criar uma imagem negativa de Boris Becker. Todos os termos selecionados para substituí-lo são depreciativos e desvalorizados em nosso universo cultural. B. Fica completamente estranha essa expressão
constituída por palavras que desfrutam de prestígio e são marcadas por valores positivos. Cria-se, pois, uma incompatibilidade com os outros termos depreciativos usados para substituir Boris Becker. Para evitar a estranheza, bastaria trocar, por exemplo, bela por tumultuada. Muitas vezes a falha, no uso dos marcadores de coesão, produz enunciados ambíguos, dando margem a interpretações estranhas, não esperadas pelo redator. Nas frases que seguem ocorrem exemplos desse tipo de inconveniência. Reescreva-as, evitando-os. Leia com calma os 3 próximos textos, faça o que se pede. Você precisará parar a aula para poder responder tudo com calma. Faça isto. Vamos ler os textos agora. 1. Ministro participa de reunião com o presidente no Palácio do Planalto, na qual ele voltou a pedir unidade no governo. 2. Nesta edição, você pode acompanhar as tendências do mercado para seguir em alta no atual cenário financeiro do país. 3. O porteiro e o vigilante da empresa foram chamados a depor, mas observou-se que o depoimento do funcionário contradisse o do colega. Agora confira suas respostas. 1. Há vários modos de dar a mesma notícia sem a ambiguidade. Ministro participa de reunião com presidente, na qual este voltou a pedir unidade no governo, na qual o chefe da nação voltou a pedir unidade no governo. 2. Para seguir em alta no atual cenário financeiro do país, você pode acompanhar nesta edição as tendências do mercado. Supondo que a intenção seja a de colocar mercado como sujeito de seguir, a solução seria esta. Nesta edição, você pode acompanhar as tendências do mercado para que ele siga em alta no atual cenário financeiro do país. 3. O porteiro e o vigilante da empresa foram chamados a depor, mas observou-se que o depoimento deste contradisse o daquele, ou daquele contradisse o deste. Poderia também ser usada a expansão lexical, substituir porteiro por recepcionista e vigilante por guarda. Bom, pessoal, chegamos ao final de nossa aula de hoje. Espero que você possa ter aprendido um pouco de coesão. E não se esqueça de participar sempre. Deixa aí o seu recado e eu te vejo em nosso próximo encontro. Até mais!